Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite. Vamos dar início à nossa quinta roda, acho que é a quinta, né? Não sei, enfim. Mas enfim, na roda de conversa aqui da nossa disciplina. Autoriza lá, Camila. De matemática na escola. E essa roda de conversa tem como tema educação afro-referenciada, né? Quero apresentar nossos convidados e convidada, mas antes disso, eu acho importante a gente lembrar que hoje é um Dia Nacional de Luta contra o confisco de verbas para a educação, né? Um dia muito importante. E eu só não cancelei a aula porque a gente tem gente participando de fora, seria muito complicado cancelar, né? Assim. Então tem o professor Ivanildo que está ali, que eu já vou apresentar, que também convidou os alunos dele. Então, por conta disso, só por esse motivo que eu optei por não cancelar. Mas em não cancelando, a gente precisa entender essa aula de hoje, especialmente pelo tema que está sendo discutido, como um movimento de resistência, ou seja, como parte desse movimento. Por quê? A gente discutir as questões que a gente tem discutido nessa disciplina dentro da UFRJ já é um movimento de resistência, né? Mas a gente precisa, inclusive porque isso está ficando gravado, a gente precisa, ao longo da aula de hoje, pensar na gravidade do que está acontecendo e da ameaça que a gente está enfrentando, né? Que é uma ameaça, como eu já falei várias vezes, falo mesmo, é uma ameaça de devastação, né? E esse movimento de corte de verbas é uma amostra do que pode se agravar muito mais, né? Assim, então, a gente está correndo risco de ter um país sem saúde e sem educação, sem formação de professores e sem floresta, né? Assim, sem ambiente. Então, no dia de hoje, pensem nisso. E como eu já falei outras vezes, vocês têm que pensar nisso muito mais do que eu, porque eu estou quase me aposentando. Assim. Então, é muito grave o que está acontecendo. Enfim, então só para marcar isso no dia de hoje. E nessa roda de conversa que a gente vai ter hoje sobre educação afro-referenciada, a gente está até com um público pequeno. Eu espero que as pessoas que não estão aqui estejam participando das manifestações, assim. E vão ter a oportunidade de assistir depois. Nessa roda de conversa de hoje, cujo tema é uma educação afro-referenciada, eu entendo que essa discussão de hoje é um pouco assim, é um movimento complementar à roda de conversa que nós já tivemos de educação escolar indígena e educação escolar quilombola, né? Porque naquelas rodas de conversa nós discutimos o que é um currículo, o que é uma uma educação diferenciada dentro daquelas escolas indígenas quilombola, que são escolas que têm assim, um perfil identitário, né? Tem um perfil associado a determinado grupo social. Então, a discussão de hoje, eu acho que é um pouco o que eu estava dizendo, um movimento contrário, porque é como trazer referências de grupos que são historicamente oprimidos para dentro de todas as escolas. Então, é como pensar numa escola com outras referências, que não sejam referências científicas e culturais apenas eurocêntricas e brancocêntricas, né, que tem sido dominante, né, assim. Então, é um pouco esse movimento. E esse movimento, ele implica também uma educação para além da escola, né? Um reconhecimento, que foi algo que a gente já falou também aqui anteriormente, um reconhecimento daquilo que é produzido nos movimentos sociais como educação, como conhecimento. E uma escola que se deixa atravessar por esse conhecimento, né? E a gente vai ter a honra de receber hoje aqui a Tamires Torres, da Purificação, que está ali, que é ex-aluna eu não consigo assim, isso, que ela já defendeu, é ex-aluna de mestrado
no programa aqui de educação de ensino de matemática e atualmente é professora da rede particular, né? E fez uma tese, eu não vou me alongar muito, ela vai falar sobre isso, fez uma tese discutindo essas questões, né? Discutindo, na verdade, a organização financeira num grupo de mulheres negras num bairro periférico da cidade de Salvador. Esqueci de falar que ela é de Salvador também, né? Baiana, soteropolitana. Então, ela vai falar um pouco do trabalho de dissertação de mestrado dela e de outras questões relacionadas. E também quero dizer que a Tamires, com muita honra, é minha neta acadêmica, né? Assim, porque o orientador de mestrado dela, que foi o Kleber Costa Neto, foi meu orientando, né? Assim. Então a gente tem isso em família aqui. E, além da Tamires, a gente está recebendo o professor Ivanildo Carvalho, que está ali, cadê? Aparece aí, Ivanildo. Que já vai aparecer ali, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico do Agreste, que fica localizado na cidade de Caruaru, né, Pernambuco. E ele também tem um trabalho, ele é líder de um grupo de pesquisa chamado Aya Sankofa, que trabalha exatamente com essas referências de matriz africana e afrodiaspórica na educação matemática. E ele tem um trabalho muito bacana que envolve matemática, arte e teatro, que eu não vou falar. Bom, o vídeo estava lá disponibilizado, né? Espero que vocês tenham visto, que é um vídeo da peça de teatro de Mamulengos, que é produzida pelo grupo do Ivanildo. Quem não viu é para ver, tá? Enfim. E a gente receberia hoje também a professora Bárbara Carine Pinheiro, que não pôde estar presente também por causa de um problema de família, mas eu vou tentar que ela venha numa outra oportunidade até o final do ano, né? Que é professora da UFBA, da área de Química, mas ela tem um trabalho que é bastante reconhecido no Brasil, justamente trazer essas referências para a educação, especialmente das ciências ditas exatas. E ela é autora de vários livros, e depois eu vou mandar as referências para vocês também, sobre decolonização de currículos, que tem 2 volumes, e um outro livro que é muito bacana, chamado História Preta das Coisas, que conta como a narrativa histórica convencional, né, da chamada história universal, apagou contribuições culturais e científicas dos povos não europeus, especialmente os povos pretos e africanos, né? Assim, então, nesse livro ela relata várias coisas que são conhecidas hoje, assim, nas química, física, astronomia, que foram produzidas por essas culturas, mas que foram invisibilizadas por essa narrativa histórica hegemônica. Enfim, mas vamos ver se a gente consegue receber em outra oportunidade. Então, eu vou passar para a Tamires. Vai lá. E aí a gente vai ficar ali, tá? Dá para apagar essa luz aqui da frente? Que eu acho que também. Não sei como é que vai ficar no vídeo. Boa noite, gente. Chego falando assim, né? Aí acho que fica melhor para ver, né? Consegue dar um zoomzinho? Acho que não deu para colocar como PowerPoint, porque ali não tem PowerPoint. Aí a gente baixou como PDF. Também não, né? Vê só se está compartilhando lá no. Não, para você ver se está compartilhando no Meet. Pronto. É que a gente vai ficar. Obrigada. Então é isso. Boa noite. Como o Vitor. Oi? Ah. Ivanildo, vou começar, tá? Primeiro, agradecer o convite, Oi. né? Ok. Pronto. Agradecer o convite por essa participação, poder estar falando aqui um pouquinho com vocês sobre alguns anos de estudos, algumas leituras, enfim, compartilhamento de ideias, e eu acho que muito mais do que falar, vou falar bastante, porque o professor fala muito, vocês já sabem, mas que participem também, levanta a mão, enfim, acho que é importante, né, para ser uma conversa. Pode passar essa parte. Vá descendo aí. Ó. E aí eu pensei as reflexões sobre hoje, a gente primeiro
por que falar sobre educação afro-referenciada? Então, primeiro, a gente se situar e compreender um pouco da construção da estrutura racial brasileira, que aí foi uma parte também que eu trouxe na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado. Também a gente pensar quais são as nossas contribuições, né? E quais são as contribuições sociais também na nossa formação, tanto inicial quanto continuada. Porque a gente está na universidade, a gente está ocupando um espaço público, então é importante a gente demarcar isso e saber qual é o nosso lugar, né? O nosso papel, assim. E também alguns caminhos para construir novas perspectivas. Então, a ideia da conversa vai ser sobre isso. Pode avançar, Vitor. E aí, algumas provocações iniciais, né? Eu coloco algumas perguntas e um comentário, que é, primeiro, por que um questionamento? Por que discutir uma educação afro-referenciada? Alguém queria comentar sobre isso? Fazer igual o professor na escola. Hã? Novas formas de ensino. Não tem resposta certa ou errada, é só ideias para a gente discutir sobre, né? Porque para mim faz muito sentido, mas pode ter algumas pessoas que não faz sentido, né? Falar sobre isso. Acho que enfim. Mas no final vocês vão ver que sim, eu acho. A educação não é neutra. Então eu acho que essa ideia de em cima do ouro não existe. Então, até quem não falar sobre um tema, ou dizer, por exemplo, que o racismo não existe no Brasil, é um posicionamento ideológico, né? Mas a gente dizer que algo não existe, ou viver num lugar negacionista, a gente não é neutro, é um lugar que é importante a gente ter noção disso. Então, seja se futuramente vocês forem atuar em alguns lugares, a gente tem mais liberdade de falar de certas coisas, outros não. A gente sabe que instituições, né, escolas privadas é mais difícil. E é uma demanda que, eu atuo em escolas, atuei em escolas privadas, agora ainda estou em escolas privadas, mas ainda assim, acho que é trabalho de formiguinha. Na oportunidade que a gente tem, a gente faz. E eu acho que a gente faz muito na sala de aula. Então, às vezes, você não vai conseguir bater de frente com a gestão ou com a forma, mas você, uma atividade que você leva para a escola, uma reflexão que você propõe, já é um movimento. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. E também saber, né? O lugar que a gente ocupa na sociedade é um lugar que reforça privilégios, que vive de privilégios, enfim, que reforça estereótipos, a forma que a gente chega na sala de aula, a forma que a gente olha para um estudante que a gente vai dar aula, às vezes a gente olha e fala, não vai aprender matemática, só porque é uma criança, por exemplo, que veio de uma comunidade, ou às vezes, que eu já ouvi de alguns professores, estudou a vida toda em escola pública, tem dificuldade, tem defasagem, não sabe fazer multiplicação, não sabe resolver fração, que é uma concepção que muitos professores de matemática carregam, e usa disso como uma forma até de criar um estereótipo para um estudante, né? Fala, você não vai aprender. Não vai aprender, não vai avançar, não vai fazer faculdade, vai fazer outra coisa, enfim. Então, às vezes, a gente, sem perceber, está reforçando estruturas, né? E eu acho que a gente, não é fácil, não é fácil, mas a gente precisa sempre estar se desafiando a pensar sobre as nossas práticas e sem romantizar também, porque a gente é cansativo, né? É exaustivo. Tem dias que a gente não quer mais falar sobre. Todo dia tem que estar falando sobre a mesma coisa. Ou ouvindo certos comentários de pessoas que vocês vão ver aí no caminho, que eu vou falar, mas que a gente respira e continua, porque é isso, né? Eu acho que se todo mundo escolheu, né? Chegou até aqui, vai ser professor, vai ser professora, enfim. É porque tem um objetivo, assim, escolheu começar. Então, se vai fazer, que faça direito, né? Acho que é isso para começar, essas provocações que eu já trago. Pode passar, Vitor. E aí, antes disso, né, um pouco da minha trajetória, nesse caminho, nessa trajetória, eu me descobri uma mulher negra, eu sou do Nordeste de Amaralina, que é um bairro periférico de Salvador, me considero artista da vida, fiz teatro, escrevo poesia, na minha dissertação tá lá, depois se vocês forem olhar no texto que foi disponibilizado, tem muita poesia, muitas coisas, porque eu acho que é importante, né? É muito sobre mim, mas muitos dos que já veio antes de mim também, e me compõe enquanto professora. Eu fiz licenciatura em matemática na UFBA, na Federal da Bahia. Quando eu estava na graduação, eu fiz intercâmbio, eu estudei 4 meses nessa universidade, que é a Unicaribe, estudei em engenharia em dados, lá no México, e aí, sendo bolsista, então, enfim, foi uma experiência, assim, que dividiu muito,
vim parar no Rio porque eu vim para um evento, então na graduação já participava de muitos momentos, assim, de eventos. Eu acho que é bem importante falar isso aqui também, porque às vezes a gente acha que só... Pode falar. Ah, às vezes a gente acha que só assistir aula que vai formar a gente, né? Mas quando a gente participa de eventos, você vê trabalhos que outros professores estão fazendo, colegas, Bienal, agora recentemente teve o Festival da Matemática, tudo isso é importante a gente participar, porque forma a gente também. E a gente vai fazendo contatos, né? Se eu não tivesse participado de um evento que foi aqui no Rio, hoje eu não teria feito mestrado, hoje eu não estaria aqui, talvez. Então eu vim, e assim, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem ousadia, a gente vai. E sempre foi assim. Então, eu participei, fui do diretório acadêmico de matemática na graduação também. Então, tudo isso me formou, assim. Então, hoje, eu sou nova, eu tenho 25 anos, mas vim para o Rio fazer mestrado, participei de um evento de mulheres matemáticas, e aí, que foi no IMPA, e aí eu falei, vi um monte de mulher negra também, igual a mim, e aí hoje a gente tem até um grupo, né, Mulheres Negras na Matemática, e também está fazendo alguns trabalhos, que é justamente para a gente se fortalecer e saber que a nossa formação, ela continua, né? Mas pode perguntar. Em que sentido? No geral? Então, a minha experiência com a UFRJ foi muito virtual, né? Porque eu fiz o mestrado num período que estava online, que a gente estava, né, tendo mais aulas online e tal. Mas, assim, no geral, eu acho que há uma distribuição, por exemplo, há concepções de que e isso também é um lugar, não, que não é neutro, né, de que o Sudeste é o centro do Brasil. E a concepção que a gente tem, às vezes, da região Nordeste que é extremamente, que não é verdadeira. Então, assim, há bolsas, há produção científica, vocês viram resultados de Enem, coisas que acontecem lá, que às vezes as pessoas estão aqui e não sabem. Então, as notas 1000, né, que fecharam a redação do Enem, foram da região Nordeste. É importante pontuar isso. Olimpíadas também. Então, assim, há um financiamento. Há uma diferença de financiamento? Sim, mas e há muita gente fazendo muita coisa. Aqui no Rio tem mais universidades públicas, né? A gente sabe. Então, não é à toa que eu vim para cá, eu passei para o mestrado para cá. Mas, assim, não vejo a hora de voltar. Porque também lá tem muita gente fazendo muita coisa boa também, assim, discutindo. Então, eu acho que é importante a gente demarcar isso. Fale. Vitor, quem? Pois é. Mas, Camille, enfim, pode passar. Camille, Oi. se houver alguma Fale, Manito, interação, fale. Ele é nordestino igual a mim. Só nordeste se hoje aqui. houver alguma interação e você puder repetir, Claro, pode falar não sempre essa que quiser. agora, se houver outra, e tá. Obrigado. O quê? Também não entendi, não. Se houver alguma interação, eu não escuto o que as pessoas estão Tá, eu falando. posso repetir. Então, ele Tá. perguntou Esse agora não se havia precisa. diferença na questão se eu via na questão das universidades, né? Ou daqui do Rio de Janeiro, por ter tido essa experiência, tanto na UFBA quanto aqui no Rio. Sim, sim, entendi. Obrigado. É isso. Nada. Eu repito. Pode deixar. Fale, Vitor. Ai, gente, tem que falar. A Ivanilda que ela falou, tô louco para voltar, eu falei, eu tô louco para ir. Já. Deixa eu só pegar minha água aqui. Pode ir passando, por favor. Então, né? Aí, como eu falei para vocês, primeiro para a gente contextualizar, para compreender. Vanessa, para compreender é, para compreender a construção, a forma que se estrutura a sociedade brasileira. Então, é compreender que o racismo, primeiro, existe o racismo estrutural, a gente sabe que é uma estrutura que está posta, que divide e que coloca, né, pessoas em lugares de privilégio e pessoas que não estão em lugares de privilégio. Então, muitas das vezes, quando a gente fala, por exemplo, porque você está em um lugar de privilégio, não é sobre o indivíduo, mas é o que vem junto de acordo com o lugar que você ocupa. Então, tem gente, porque às vezes, eu até vi Bárbara falando sobre isso esses dias, tipo assim, você fala, porque a branquitude, às vezes, tem comportamentos que são racistas. Mas você não tá falando, eu não tô falando para uma pessoa branca, tipo, você tá sendo, não é isso. Mas às vezes o comportamento, por causa desse lugar que é estrutural, você acaba tendo se aproveitando disso, né? E fazendo. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes sem perceber, e às vezes até
na subjetividade mesmo, assim, dos nossos comportamentos, como eu falei, o olhar que a gente chega na sala de aula. Então, às vezes, isso acontece. Mas, a pensar sobre isso, né? Em que lugar que isso, de que forma isso se reflete na sala de aula? Então, é pensar que, primeiro, algumas discussões, tem gente que ainda pensa que no Brasil é um paraíso racial, né? Tem gente que fala que não existe racismo no Brasil. Mas tem alguns autores que falam sobre isso. E que também vão falar sobre como há um discurso também do mérito muito forte, né? Tipo, a pessoa fez porque chegou em algum lugar, porque fez, porque conseguiu e tal. Então, são algumas ideias né, para introduzir o debate. Pode passar, por favor. Então, não, passou demais. Mas para a gente compreender de onde é que vem, primeiro, né, para compreender essa estrutura racial, existem 3 conceitos que são raça, racialismo e racismo. Então, raça foi uma ideia concebida com o objetivo, inclusive, de justificar a colonização. Então, a ideia de raça, de dizer, né, os colonizadores, para hierarquizar mesmo e justificar a escravização. Então, essa é a ideia de conceber, dizer, existem negros, existem não negros, e estes foi uma forma criada para justamente desqualificar certos corpos. O racialismo, e aí Frantz Fanon ele vai falar sobre a zona do não ser, que é justamente esse não lugar que foi destinado, né? As pessoas negras na época da escravização eram colocadas como animalizadas, seres sem almas, que precisavam de uma catequese, precisavam ser, né, do cristianismo para poder fundamentar. Pode descer. E justamente a fim de exploração. O racialismo, pode passar. Aí também o racialismo ele pode ser considerado justamente como essa ressignificação da ideia de raça. Então tiveram alguns que desqualificavam. Então, a partir do momento hoje que a gente tem os movimentos negros pegando essa ideia de raça que foi concebida como essa forma de qualificar corpos, qualificar pessoas, e você tem essa ressignificação, ou seja, hoje a gente se racializa. Então a gente se racializa, né, de diversas formas, como indígena, como quilombola, como pardo, preto, que são negros, né, pelo IBGE, e aí o candidato a governador de Salvador, não sei se vocês viram isso, ACM Neto, ele se declarou como pardo, e ele se declarou como pardo para poder receber o fundo eleitoral, a verba, e aí quando ele foi participar de uma entrevista, só que a vida toda ele foi branco, e agora ele se candidatou como pardo. E aí numa entrevista perguntaram para ele, como assim você é negro e tal? Ele, não, mas eu não sou negro, eu sou pardo. Aí falaram, mas o IBGE classifica negro como preto e pardo. Ele, o IBGE está errado. Ele falou isso. Então, assim, você vê o nível, porque justamente essa ideia, né, não é bem explícita. Pode passar. Desses conceitos de raça ainda é algo que não é muito bem. As pessoas têm receio de falar sobre raça, né? Acha que é um problema. Tem gente que se pergunta, quando pede para classificar a raça, fala, quem tem raça é animal. Não é um problema. Hoje a gente sabe que as políticas públicas são desenvolvidas justamente por conta desses formulários socioeconômicos. Agora está tendo, né, finalmente, o censo do IBGE, a gente tem algumas variáveis que foram acrescentadas sobre gênero e tal, e é assim que as ações das políticas públicas elas são desenvolvidas. Então é extremamente importante a gente falar sobre isso. E aí, como eu falei, desses 3 conceitos, né, de raça, racialismo e o racismo, no caso, os movimentos negros no Brasil conseguiram... Pode. Venha. Vem, Baiana, venha. Adoro. Não, que eu acho que é importante que a Tamir estava falando, né? Essa fala que tem assim, quem tem raça é animal, né? Assim, então, um argumento forte contra o racismo é que o racismo é uma invenção social, né? Por quê? Porque no sentido biológico não existe diferença entre as raças. Mas, por outro lado, também ser antirracista não é negar que a raça existe, não biologicamente, mas como uma construção social. Não? Então, negar as assimetrias sociais baseadas na invenção da categoria social raça não é essa fala, não é uma fala antirracista. Você negar que existe raça, né?
E outra coisa importante, rapidinho, que ela falou, o negro se racializa, o branco se racializa, mas uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é a necessidade, o índio, né, que ela falou, é a necessidade do branco se racializar, né, porque justamente o branco, a raça e o racismo foi inventada pelos brancos, e os brancos não se racializam. O que quer dizer isso? Você fala do outro, o outro que tem raça, como se o branco fosse uma espécie de neutro racialmente, assim. Então, o que significa o branco se racializar? É o branco. O que significa eu, por exemplo, declarar branco? É reconhecer essa simetria social e reconhecer o lugar de privilégio que eu ocupo. Então, o branco se racializar é, antes de mais nada, reconhecer um lugar de privilégio. Reconhecer que, por mais que a questão não é para uma pessoa branca ser ou não ser racista, você é privilegiado pela forma, pelo seu fenótipo, né, independente de você querer ou não, né? Porque, assim, tem vários exemplos que a gente poderia falar sobre isso, mas, por exemplo, se você está sei lá, num ônibus, entra a polícia, quem é que vai ser, quem tem mais probabilidade de ser revistado? Né? Então, isso para dar um exemplo, mas tem milhões de coisas que acontecem na sociedade que dão mais possibilidades para as pessoas de maneira que as pessoas negras. Então, o branco se racializar é o branco assumir que a cor da sua pele, que o seu fenótipo, produz um lugar de privilégio. Né? Assim, é isso. E é exatamente isso que eu ia falar agora, né? E essa ideia da superioridade racial, né? De uma raça ser superior em detrimento de outra, no caso a branca ser superior à negra, é algo que, primeiro, tiveram estudos testando mesmo a biologia, inclusive de meninos e meninas, de pessoas em geral, vendo o tamanho do cérebro. A gente acha, se vocês pesquisarem depois na internet sobre isso, tem algumas fotos de pesquisas que foram feitas para ver tamanho. Tem uma mulher negra que ela era. Eu não lembro o nome dela, mas fizeram estudos com ela, colocaram ela em uma jaula, como se fosse um animal, para observação, coisas bizarras assim que foram feitas, porque tinha um investimento mesmo. De teorias eugenistas, porque tinha uma perspectiva de que o Brasil se tornasse, inclusive em 2022, um país completamente embranquecido. Então tiveram vários autores, Nina Rodrigues, enfim, vários pesquisadores do Brasil, nomes famosos até, que hoje são nomes de avenidas, que fizeram esses estudos com esse objetivo mesmo de embranquecer a sociedade. Tinha uma visão, e aí começou a se propagar, né? A ideia do mulato, toda essa concepção que foram estudos mesmo. Teve uma parte da história do Brasil que tem lá na Constituição, a mais antiga, falando sobre o financiamento que foi feito para trazer pessoas da Europa, né? Tanto que a gente sabe que o sul do Brasil hoje tem muitas pessoas que descem, né? De outros países, então se sentem superior, inclusive ao restante do país, justamente por isso, porque houve um financiamento. Aí tem até alguns autores que vão falar que essa foi a primeira política de cotas do Brasil, de trazer os brancos para cá, porque criticam as cotas, né, mas isso foi cotas. E aí não é falado sobre, é colocado como um lugar normal. Mas o objetivo de trazer essa galera era justamente embranquecer o Brasil. Então, esse é o cenário que a gente tem, né? E por isso, pode passar. Tinha uma propagação aqui, alguns nomes. João Batista Lacerda, Silvio Romero, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, que discutiam sobre essa questão da ideia do embranquecimento mesmo, do branqueamento da população. E tinha essa expectativa de que em 3 gerações, ou seja, na época, né, de que falavam sobre isso, já não tivesse mais, que a população negra tivesse extinta do Brasil, a gente só tivesse aquela mistura assim mais clarinha, mas que não tivesse mais negros. E aí eles falharam e hoje somos, né, 56,1% de autodeclarados, né, negros, pretos e pardos. Graças a Deus. Passei, por favor. E aí, isso também graças ao movimento negro, né, aos movimentos negros da época que fizeram um enfrentamento. Então, tudo que a gente vive hoje é fruto de muita luta, assim, né? Pode falar. Sim. Então, esse trabalho que tem como referência, depois eu vou disponibilizar isso aqui, vocês podem ver com mais calma, tem uma dissertação do Amilcar. A aula de sábado vai ser com ele, Amilcar. Ele é Amilcar Pereira, que ele é professor aqui da universidade. Ele fez a tese dele sobre isso.
E tem todo esse levantamento da história. Então, muitas das coisas que eu usei foi em referência a isso. Aí você pode ver com mais detalhes. E são coisas bizarras, porque é uma história que fica escondida, né? A gente não sabe. Então, assim, e muita luta, né? E essa construção, tanto que a ideia, né? A Semana de Arte Moderna, lá em 1922, tinha uma ideia do brasileiro, mas o que seria esse brasileiro? Que falam muito, né? Então, hoje em dia, algumas pessoas falam que era essa concepção das raças, né? A raça, o povo europeu e tal, os africanos e os indígenas, e aí fez o Brasil, essa beleza, que é um discurso, e tanto que era propagado de que existia um paraíso, o Brasil era um paraíso racial, tanto que hoje a gente ainda tem gente que tem esse discurso, porque diferente dos Estados Unidos, porque raça aqui é diferente da forma que raça é vista lá, né? Lá, raça é dito raça pela gota de sangue. Então, se você tem um parente negro, lá você já é considerado negro, né? Latino. Eles olham a gente como latinos, mas lá, né? Vê isso. E aqui no Brasil, não. Infelizmente, a gente fala aqui, como o Vitor falou, é como o racismo chega. Muita gente fala, eu não sei como eu me declaro. Por isso que hoje também é autodeclaração, né? E, infelizmente, a gente fala muito de fenótipo, ou fala muito de como o racismo chega, mas é fenótipo, a cor da pele, que a gente consegue classificar. Tem vários tons, tem alguns estudos sobre isso, os vários tons de negros que existem. E também não só, né? Os traços, enfim. Mas tudo isso é formação de identidade. E, de certa forma, a identidade brasileira, ela foi construída nesse lugar, primeiro, negando a raça, colocando uma raça que tinha que ser superior à outra, depois colocando essa que seria o que seria eugenista, né, que seria o ideal, que classificavam como ideal, que seria o embranquecido, e depois, quando já falando da mestiçagem, que seria justamente essa ideia dessa mistura de raças e tal, como uma coisa boa, né, como uma coisa que fosse criar identidade nacional. Só que isso, de certa forma, acabou mascarando muita coisa. Porque essa concepção de que a gente tem uma raça só, que né, o Brasil é mestiço e tal, esses discursos, acabam botou a sujeira embaixo do tapete, né? Então, assim foram formando terminou o período da escravização, a gente tem, né, as histórias, os sambas do Rio de Janeiro contam isso, como as comunidades foram formadas, né, as favelas ao redor. Então, é uma história que empurrou o povo, né, enfim, então tudo isso é a história do Brasil também, assim. E aí, pode ser um pouquinho para ver se tem mais alguma coisa sobre isso. É porque tem um monte de coisa, ainda estou nessa parte. Pode falar, por favor. Aí, e justamente, né, que essa ideia, e aí tem um dos autores que propagou muito isso, que falava muito, que mascara mesmo essa ideia, essas mazelas, né, que essa herança escravocrata deixou, mascara isso coloca nesse, e aí, como eu falei, a gente tem raça, racialismo e racismo, e aí a gente vê a construção do racismo, que fica escondido, né, mas que existe. Então, quando a gente fala desse conceito, né, de Brasil, esse autor Gilberto Freire fala muito, né, da democracia racial brasileira. Só que mas é um mito essa democracia, porque a gente sabe que não é, a gente não vive essa democracia. Tem gente que acha que sim, mas não, a gente não vive. Quem está né, anda no Rio de Janeiro, na vida, a gente sabe que não está na sala de aula, qualquer lugar que a gente está, a gente sabe o que a gente vive de fato. Desce aí um pouquinho, por favor. Então, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das pessoas negras, que, eventualmente, não fizeram tudo o que estava a seu alcance. Em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. Então, se somos todos iguais, não existe racismo, a gente não precisa fazer enfrentamento de nada. É normal viver do jeito que a gente vive. É normal viver com a estrutura desigual. É normal que a gente tenha uma criança que estuda numa escola que não tem alimento, que não teve transporte para ir para a escola. Então, é normal viver dessa forma. E é um problema dessa pessoa, é um problema individual. Ela não conseguiu porque ela não fez o suficiente, é um mérito. Então, tudo anda junto. É isso que é esse reflexo que a gente vive, e esse reflexo também, esses discursos que a gente vê nos discursos da negacionistas também. Quer falar, Vitor? Depois você fala, então. Vou avançar, porque, né?
Já falei várias coisas e ainda tem muitas coisas para falar. E aí, como eu falei, né, sim, um episódio que aconteceu recentemente com o seu Jorge. Não sei se vocês viram. Esse final de semana, ele foi fazer um show no Rio Grande do Sul. E aí ele fez uma manifestação falando, né? Oi? Chamou ele de macaco 3 vezes, exatamente, no Sul. E ele até postou um vídeo ontem falando sobre isso. Depois procurem. Ele se manifestou, né? E declarou, deu uma entrevista? Não vi, não. E é recente, né? Então, todos os dias a gente vê casos. Só que assim, o racismo ele se dá de diversas formas, às vezes de forma sutil. Essa é a extremidade, né? Que é quando você tem a violência verbal ou a violência física. E o racismo é um crime, né? Então, aí hoje, às vezes as pessoas falam, porque hoje tá mais. Eu acho que hoje a gente, né, quem sofre, tá conseguindo falar mais, tá tendo mais visibilidade, porque sempre existiu. E às vezes de forma sutil, né? Que eu acho que é o pior, quando você tá. Não, porque não existe, porque fazem muito isso, né? Não existe, não falar sobre, não existe. Mas aí a gente. E há essa normalização, né? De, como o Vitor falou, da branquitude, que não se vê como uma categoria de grupo racial. Fala dessa neutralidade racial, colocando sempre a pessoa negra como um outro, como um ser objeto de pesquisa, como um ser que é naturalmente inferior. Então, isso é algo que é uma construção social que vem de tudo isso que eu falei, né? Dessa herança, dessa construção, que a gente teve na Constituição, né? Tipo, foi legal, né? Toda essa eugenia, toda essa coisa. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe esse é um material recente que eu pude participar. Foi um curso que foi para discutir a educação matemática nessa perspectiva antirracista. Aí eu até coloquei o QR Code, se vocês quiserem escanear o material para ter acesso, que fala sobre. A gente pensou, foi um curso, e o resultado do curso que a gente fez foi a produção desse material, que são propostas de ensino para pensar a educação matemática nessa perspectiva antirracista. E aí, nesse momento, para a gente pensar como que a nossa formação, né, tanto inicial quanto continuada, tem a ver com isso, né? Esse aí um pouquinho. E aí, vou falar. Pode passar. Vai colocar. Tem o nome da gente embaixo, porque não deu para botar tudo junto. Aí. Então, mas na divulgação, quando eu estava fazendo a divulgação desse trabalho, essas foram algumas das mensagens que eu recebi. Parabéns pelo seu trabalho, dedicação. Então, eu e o Washington, a gente escreveu que ele está como estagiário na disciplina, vai aparecer já já o sumário, foram algumas das mensagens que recebi de um colega na instituição que eu trabalho, que ele falou, parabéns pelo trabalho e dedicação ao assunto. Só me causa um pouco de desconforto e preocupação que uma ciência que já é vista como difícil e para alguns inalcançável, receba ainda mais um estigma injusto e precipitado de racista. Acredito que o título da obra mais afasta novos estudantes do que os acolhe, ou não, o mínimo, cria uma boa justificativa para não gostar através da metalinguística. Sabemos que tudo que se gosta fica mais fácil o aprendizado. Vou ler a obra com carinho e cuidado e detectar aspectos abordados, pois, de modo inicial, meu cognitivo não enxerga o racismo do número 1 ou do símbolo de mais. E ainda essa semana falava da visão de Arquimedes e Pitágoras na filosofia e na família, mas talvez esteja enganado. Grato por partilhar seu trabalho. Então, assim, é um reflexo dessa ideia de democracia racial que eu falei antes, né? E acho que foi bom trazer esse exemplo para justamente a gente pensar qual o lugar da educação matemática nisso, né? Qual o lugar da gente enquanto professor de matemática, professoras, enfim, em formação e quem já está atuando também, para pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a matemática ela está num lugar neutro, né? Não fala sobre. Falar sobre antirracismo não é dizer, a gente não vai chegar na sala de aula e dizer eu li isso aqui, na hora eu fiquei puta, né? Depois eu dei risada, porque eu falei, falar que eu não olho para o mais ou para um e vejo racismo, parece que a pessoa vive em outro Brasil. Porque não é sobre dizer se algo é racista ou não, mas é saber que a estrutura está posta e que a matemática pode ser usada como ferramenta de enfrentamento. Porque essa é a minha leitura e esse é o caminho que eu trilho, assim. Eu acho que muitas das pessoas que pensam sobre isso é isso. Que é isso, né? A gente falar que não existe algo, não deixa de acontecer. A gente não vai deixar de ter estudante na escola
deixando de ir assistir, como eu falei, né? Porque não tem passagem. Por quê? Enfim, desce aí um pouquinho, por favor. E aí, o 1+1, que ele falou, aí esse é o sumário do trabalho, as nossas propostas. Então, o trabalho que a gente escreveu, que eu escrevi com o Washington, é esse capítulo que era sobre uma abordagem antirracista para o ensino de gráficos e tabelas. Então, a proposta desse trabalho, aí tem o material que vocês podem ter acesso, tem vários, tem a ideia de jogos, tem a ideia de aplicabilidade, né, da Lei 10.639, a importância da gente pensar de que forma, que a gente fala, existe o racismo, a gente precisa fazer o enfrentamento do racismo, mas de que forma a gente pode fazer isso na aula de matemática? Porque muita gente tem dúvida e às vezes a gente não tem contato com isso na nossa formação, né? Então, a gente produzir esse material, resultado de muito estudo, primeiro eu acho que a pessoa elogia, mas você vê né? Eu vou ler sobre e tal, não vai ler. Vai falar aquilo que acha das concepções que tem, do lugar de privilégio que ocupa. Então, assim, o trabalho que a gente escreveu é uma proposta para trabalhar alguns conteúdos de gráficos e tabelas, né, da parte de estatística, com estudantes do ensino fundamental, para fazer reflexões sobre o cenário de desigualdade. Então, a ideia são temas que a gente pensou, que envolvem o racismo, e, tipo, procurem gráficos e tabelas sobre mercado de trabalho no Brasil, sobre violência, sobre quem estuda na universidade. Porque quando a gente pega esses números, a gente vai ver essa desigualdade, né? Então eu não preciso falar, existe racismo, a gente vai falar disso na sala de aula e vai trabalhar um conteúdo matemático. Então a ideia da gente escrever esse trabalho é justamente, aí teve um colega que falou, como que eu vou fazer isso? Eu não sei falar sobre, não sei discutir sobre racismo, não sei falar sobre essas questões. Então, aí até já vou dar umas indicações nos próximos slides. Porque a gente só sabe falar sobre aquilo que a gente estuda de fato, né? E aquilo que a gente tem interesse. Então, assim, a gente estuda matemática, a gente estuda formação, a gente estuda várias coisas. Então, de fato, a gente precisa ter leitura sobre o que a gente vive no país. A gente vai fechar os olhos na sala de... Acontece uma situação de racismo na sala de aula, você não vai fazer nada? A gente vai fazer de conta que não existe, porque tem que ensinar a equação? Eu vim de uma reunião hoje da escola, enfim, uma situação, alguns casos, né, que você vê de alguns alunos que são periféricos, mesmo em escola particular, e uma aluna está tendo vários problemas, enfim, você vê com as informações que a coordenadora traz, e aí teve uma professora que falou, mas ela não quer, que ela está com rendimento muito baixo em química, enfim, e o discurso da professora foi porque a aluna não quer, ela não quer estudar, ela não entrega prova em branco, ela quer... A jovem de 15 anos está correndo risco de abandonar a escola. A gente vai fechar os olhos, vai dizer ela não quer aprender, o conteúdo vai ser a última coisa que essa jovem vai pensar. O que está passando pela cabeça dessa jovem? Aí a conversa, inclusive eu falei, a gente precisa não deixar que ela saia da escola, porque a evasão é uma realidade. É uma realidade. E a gente vai fechar os olhos sobre isso? Porque é importante a gente falar só de equação? Então é uma realidade do Brasil. Eu fico muito emocionada, porque é foda. A gente é professor e a gente ensina matemática, mas a gente é professor antes de ensinar matemática. Você é professor de matemática, mas você é professor, professora. Então, você vai fechar os olhos sobre isso? Porque você tem que fechar o conteúdo vem depois. E a vida dessa pessoa? A gente marca as vidas, às vezes a gente não sabe, às vezes o aluno está lá bagunçando no fundo da sala de aula, não respeita você, porque está sofrendo em casa, e o que só tem contato com violência. E aí? A gente tira de sala, a gente fica revoltado, né? Que é desrespeito. A gente estudou, a gente tá ali. Mas são coisas que a gente lida e às vezes são problemas sociais que ultrapassam coisas que a gente controla, né? Tipo, ai meu Deus, Tamiri, você quer salvar o mundo? Não. Mas eu já vi assim, né? É salvar o mundo, um aluno a cada dia. Isso a gente pode fazer. Tentar, pelo menos, né? Se a gente fecha os olhos, a gente não faz nada. Enfim, tem esses trabalhos, esses vários capítulos, então tá um material muito bom. Depois eu posso mandar também para colocar no Drive. Pode passar. E eu acho que isso, né, é isso. E essa ideia da neutralidade matemática faz um par perfeito com o mito da democracia racial. Porque se a matemática é neutra, se o Brasil não tem racismo, se é neutro, somos todos iguais, eu vou dar minha aula e vou-me embora. Acabou, apaga o quadro. Tem gente que nem apaga o quadro, né? Vai embora. Deixa lá para o outro professor apagar. Vamos apagar o quadro, galera. Enfim. É
É isso. Então, assim, primeiro, saber que existe uma lei, a 10.639, que é obrigatoriedade. Obrigatoriedade. A gente precisa falar sobre o ensino da cultura, né, história afro-brasileira. E aí tem a indígena também, que é outra lei. E a gente precisa permitir que os nossos estudantes também contem outras histórias. Contem as suas histórias, né, as histórias da vida sobre outras perspectivas. Então, um estudante que ele veio de uma periferia, enfim, que não teve oportunidade, que teve vários desafios, a história única que pode ser para esse jovem é essa? Não existe outra possibilidade? E a gente vai compactuar com isso? Então, assim, é o nosso papel refletir sobre isso. A Chimamanda, né? Acho que eu coloquei depois. Eu até coloquei o livro da Bárbara, né? Algumas indicações também para a gente se formar sobre, porque a gente precisa se formar mesmo. Tem gente que não tem vivência, tem gente que vem de outras vivências, nunca vai saber o que é estar na periferia, nunca vai saber o que é isso. Mas a gente vai lidar com isso. Até quem acha que vai trabalhar em escola particular, qualquer lugar que você vai trabalhar, em algum momento da sua vida, você vai fazer um concurso, vou mostrar para vocês daqui a pouco, o referencial teórico que pediu para a seleção e pediu sobre isso. E a gente vai fazer o quê? Então, tem esse livro que é da Bárbara, né? Que é a História Preta das Coisas, que ela vai falar sobre como. Porque também a história é muito a história que se conta das pessoas negras é que começa no período da escravização. E não é. Ela vai falar, né? Sobre a história do milagre grego que existe, que a gente acha que tudo começou na Grécia, e não é verdade. Já tem alguns estudos que falam sobre isso. Como tem uma história anterior que não é contada. Então, tem esse vídeo também. Tem essas indicações de Instagram. Esse Instagram ela fala de vários autores. O canal dela é uma intelectual diferentona. Catilce Ribeiro também ela fala sobre várias questões de filosofias africanas. Então é importante a gente deixa aqui como referência. Tem esse Mano a Mano, esse podcast que Mano Brown, ele entrevistou várias pessoas falando sobre várias questões. Tem um episódio que ele entrevistou Sueli Carneiro, foi incrível. Falou sobre várias questões que ela fala, você fica assim, meu Deus. Eu que já tô um pouquinho, né? Tem pouco tempo de vida que eu tenho, que eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer. Mas fiquei assim, caramba, que mulher fenomenal. E ela tá anos pesquisando sobre, falando sobre, né? E agora que tá tendo mais visibilidade. Além disso, a Chimamanda, como eu falei, né? A gente precisa permitir, já estou encaminhando para o final, que os nossos estudantes eles contem as histórias das vidas sobre outras perspectivas. Então, a Chimamanda, ela fala sobre isso, né? O perigo de uma história única. Tem um vídeo do TEDx que ela fala sobre como ela é nigeriana e ela foi morar em um outro país, se não me engano, foi nos Estados Unidos. E aí, quando ela chegou lá, as pessoas ficaram chocadas porque ela falava inglês. Ou que ela ouvia Mariah Carey, várias coisas. E ela fala, né? Tipo, a única história que eu posso contar sobre a minha vida é de uma forma, por exemplo, eu posso. Aí eu tenho feito algumas conversas em algumas escolas sobre isso, né? Chego para os estudantes e falo, né? Primeira coisa, vocês acham que eu sou professora de quê? Aí a maioria olha para mim e fala de história, ciências, por causa do estereótipo que se tem, né? De professor de matemática. Eu sou professora de matemática. Aí a gente vai construindo e fala sobre isso, sobre o perigo da história única, o perigo dos estereótipos. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, para esses jovens como e saberes periféricos como lugares de existência, não só como lugar de falta. Existe tanta gente com potencial. Não é porque a pessoa está na periferia ou está na escola pública que ela não tem potencial. Às vezes você está, como eu falei, né? Tipo, cria um estereótipo para aquela pessoa e compra essa ideia, acha que ela não pode ir mais além, mas a gente pode, pelo menos, tentar, né? A gente não vai conseguir, não vai salvar o mundo às vezes. Mas, como eu falei, né? Pelo menos tentar. Então, a gente saber a forma que a gente chega na sala de aula, isso pode inibir, às vezes, um estudante, né? Tipo, vocês não sabem isso. Nossa, você não sabe isso. Nossa, você tem dúvida disso? Sério? E, às vezes, o professor de matemática faz muito isso, né? Uma coisa que eu odeio, que eu vi a graduação toda, é trivial. É trivial para quem? É trivial para quem? É trivial. Fica como exercício. Então, são coisas que a gente, né? Tem gente que ainda faz isso, vai ter gente que vai continuar fazendo, mas a gente que tá, vocês, né, tá no início de carreira, eu tô no início da carreira, eu acho. Mas a gente precisa, né, fazer esse movimento, tentar ir contra a maré. Você.
Nossa, que pergunta complexa. Como é? O que o meu trabalho... Ah, né? Pera aí. Tomei posse aqui do microfone. Olha aqui. Vai. É, começou? Professora Tamires, eu gostaria de saber, antes da senhora entrar na faculdade, fazer a graduação, a senhora tinha uma visão de sala de aula. Hoje, com certeza, a senhora deve ter outra, né? E o que que o seu trabalho contribuiu para a sua nova visão de sala de aula? O que a senhora pode compartilhar para a gente, que a senhora, através do seu trabalho, a senhora identificou algumas coisas que acontecem na nossa educação que precisa melhorar? Obrigada. Eu acho que a primeira coisa é que a sala de aula é um mundo. Às vezes você chega com um plano perfeito, vou fazer a aula perfeita, vou levar GeoGebra, vou botar os alunos para fazerem gráficos, várias coisas, e você vai chegar na sala de aula com adolescentes e vai ver cara de deboche fazendo assim, tipo, sério que é isso? Horrível, uma sensação horrível. Dá vontade de ir embora, não levar nunca mais nada diferente, porque você planeja aquela coisa, vai discutir, vai levar jogo e tal. Chega todo mundo atrasado, falta, a sala tá vazia. Enfim, eu acho que a sala de aula é um mundo. Primeira coisa é essa. E a gente não sabe tudo. E ter muita tranquilidade de dizer isso. A gente não sabe tudo. Nunca vai saber. A gente aprende. E para pra ouvir também, eu acho. Porque às vezes a gente chega com. Oi? Ah, tem, né? Ah, sim. Sim. Eu fiz PIBID quando estava na graduação. Fui bolsista PIBID. Quando eu cheguei lá, primeiro que eu sou jovem, né? Sou nova. Na época que eu comecei a dar aula, entrei na universidade, tinha 17 anos. Então, eu já comecei PIBID, tinha 18. Cheguei lá, turma de terceiro ano. Eu chegava na escola, me pediam carteirinha. Era. Aí eu falava, meu Deus, e agora? Aí, nossa, que saudade. Lá em Salvador, né? E experiências diferentes. Aqui no Rio, a novidade é quando eu abro a boca que o povo sabe que eu não sou aqui. Então, os alunos ficam assim, querendo saber o que eu vim fazer no Rio de Janeiro. E é bem engraçado, porque agora também eu falo de método científico. Vim fazer, e a gente, porque de criança, eu acho que isso também a gente pode levar para a sala de aula, sabe? Porque toda criança tem um sonho, toda criança é curiosa, e às vezes isso é podado. E quando a gente. Professor, às vezes também, tipo, você tem uma questão, tem uma forma de chegar lá, vai resolver por equação ou por regra de 3, e a criança faz divisão, multiplicação, tem um raciocínio, chegou na resposta. Você vai dizer que aquilo é errado? Você não pode fazer isso. Não é errado, gente. Tem um caminho, eu acho que é dar possibilidade. E isso, pensar o método científico também. Porque eu fiz, né? Vou falar da minha pesquisa já. A gente chega com uma ideia, pensa em hipóteses e tal, e chega no final, você não chega em conclusão nenhuma. Você tem mais dúvidas do que respostas. E eu acho que às vezes a sala de aula também é isso, sabe? Tanto particular quanto pública, você vai chegar achando que você vai ter uma resposta no final do ano. Eu acho que cada aula é uma aula, sabe? E às vezes você faz um planejamento semanal, às vezes do ano, e vai mudando, sente que sua turma está indo para outro caminho. Mas eu acho que é isso. Aí também tem sem romantizar, porque quando a gente dá 20 horas aula, né? Da aula particular, da aula. Enfim, a gente se vira, faz várias coisas, a gente às vezes não tem tempo mesmo e não tem vontade. Você chega em casa e só quer dormir. Mas, assim, como eu falei, né? Eu me considero artista da vida. E o que eu levo muito para a sala de aula é a minha visão de mundo. Então, indicação de filme, indicação de série. Eu já levei. Tem um documentário da Netflix que é O Dilema das Redes, que é muito bom, que fala sobre a questão das tecnologias, de como a gente pode usar. E eu levei isso para discutir coisas de estatística também. Falar sobre como. Eu estou desviando do assunto, né? Mas é porque, respondendo a pergunta. Como que isso? Porque a gente está muito refém da tecnologia, né? E às vezes o adolescente acha que o mundo é isso, né? Tava dando aula, me falou, vou ser TikToker. Você vai falar o quê? Você vai, mas para você ser, você pode ser, o que você quiser. Mas a história que você quer contar, como eu falei, do perigo da história única. Mas para hoje, tudo é muito rápido. Você pode viralizar em 5 dias, mas você pode ser esquecido em 5 dias também. E aí? Você quer ser TikToker? Pode ser, mas você precisa de um plano, você precisa escrever. Aí também falei várias coisas, né? Porque, eu acho, às vezes eu fico, meu Deus, uma pessoa lá que faz uma dancinha ganha muito mais do que a gente, né? Fico puta com isso, Mas, jogador de futebol, enfim. Mas a gente precisa, vou desmotivar uma criança, dizer que não não posso fazer isso. Enfim, então eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo no caminho. Acho que ainda tem muita coisa para aprender.
E é parar para ouvir também, né? Porque às vezes a gente chega achando que sabe tudo e tal, e às vezes o estudante. Eu gosto muito de fazer formulários. Tipo, o que vocês querem ver na aula? O que vocês querem. Mas é mediado, né? Porque se deixar também, acabou a aula, você não dá mais aula, só querem falar da vida. Só quer falar da vida do professor, que é mais interessante. Né? Só quer fazer fofoca. Então, é mediar isso. Pode passar, Vitor. Acho que é um pouco da minha experiência. E aí, sobre a minha pesquisa de mestrado, que eu falei, foi sobre educação financeira na perspectiva antirracista. Como eu falei, sobre a gente olhar para as periferias como lugar de existência e não somente de faltas. Né? Eu investiguei meu orientador, né, o professor Dr. Kleber Dias da Costa Neto, que foi orientando, que ele falou que eu sou a neta dele acadêmica. A gente construiu, foram 4 capítulos, né? E aí, para justamente investigar quais os movimentos relacionados à organização financeira, né? À educação financeira. Porque há discursos de educação financeira de que as pessoas não sabem sobre a educação financeira no Brasil. Não sabem, é um problema individual, há muito endividamento e tal. E aí, oi? Não sabe? E não sabe. Só sabem sobre a educação financeira quem faz investimento, quem compra ações, quem faz. Isso é também, mas também há uma individualização da responsabilidade sobre a educação financeira. Para, por exemplo, tirar a responsabilidade do Estado, de que não há criação de empregos, de que não há. Não sei se vocês já viram, mas tem uma pesquisa que fala sobre quanto o salário mínimo no Brasil deveria ser, que é completamente diferente, né? Se acompanhasse a inflação, seria muito diferente. Então, assim, como que uma pessoa que vive com um salário mínimo ou que é bolsista na universidade vai se manter, vai fazer várias coisas, vai fazer investimento e tal. Mas ainda assim, diante de todo esse cenário de desigualdade, essa pessoa consegue viajar. Tem gente que, né, constrói casa, faz as coisas, faz um bico aqui, faz uma coisa ali. Então, assim, as inquietações da minha pesquisa era justamente essa. Qual é a lacuna que existe entre esse discurso de que o povo não sabe sobre a educação financeira e o que a gente vê na prática, né? Porque você vê gente comprando carro, você vê gente batendo laje, tomando cerveja todo final de semana, enfim. E uma outra parte, o outro capítulo é sobre. Volte aí rapidinho, só para. Cadê Deus? Que uma parte a gente também fez um levantamento sobre a parte histórica, né, dessa organização. Então, o surgimento, né, a criação da Caixa Econômica Federal tem uma ligação. Muitas pessoas negras da época, no período da escravização, depositaram dinheiro para comprar, dinheiro da época, né, para comprar suas alforrias, né, pecúlio, para comprarem as suas alforrias. E é uma história que não é contada. E aí tem um capítulo que a gente fala sobre isso, né, sobre essa organização, essa auto-organização. E aí, uma investigação que a gente fez é esse sobre o caixa financeiro, que é. Aqui no Rio eu já ouvi falar como caixinha, que é um grupo de pessoas se organiza para juntar uma quantidade, depositar uma quantidade de dinheiro, e aí, a cada mês, uma pessoa recebe aquela quantidade total. Então, tem gente que faz isso e guarda dinheiro para o final do ano. E aí, as entrevistas, né, foram 7 pessoas entrevistadas. Tinha uma que é lojista, e junta essa lojista das entrevistas, ela faz o caixa com lojistas e usa esse dinheiro do caixa para comprar mercadoria para a loja dela. E é lá no bairro, no Nordeste de Amaralina e tal. Então, assim, olhar para isso como é uma organização financeira. Então, são moldes diferentes do que é dito que é educação financeira. Então, e aí o que é dito sobre. E aí a gente faz esse enfrentamento na pesquisa de falar que o que é dito como educação financeira é para poder continuar sendo do jeito que é, né? Para a gente ter os bancos com taxas abusivas, né? Inflação alta, enfim, umas pessoas no topo da pirâmide, outras embaixo, porque tem gente que não vai conseguir se organizar dessa forma. Então, essa pessoa nunca vai saber sobre a educação financeira. Mas a gente tem os movimentos fora disso que fazem, né? De resistência, de existência. Sem romantizar, mas é dizer que existe também. E aí, como que a gente impulsiona isso? Como que a gente discute isso? Então, a pesquisa foi muito nesse sentido. Oi? Exatamente. Eu falei bem superficialmente, mas foi um trabalho de 172 páginas. Oi. Do Caixa? Bota aí, Vitor, rapidinho, por favor. Então, esse grupo se organiza, e aí, por exemplo, nesse exemplo ilustrativo, é num período de 6 meses. No, a galera vai colocar o dinheiro, e aí a cada mês uma pessoa recebe o valor total. Então,
todo mês a pessoa coloca como se fosse um depósito. E aí recebe o valor total. Esse grupo se organiza, tipo, vocês se organizam aqui, e aí todo mundo deposita uma quantidade e vai receber. Aí a gente perguntou, quem organiza o caixa tem mais benefício? Por que vocês preferem colocar o dinheiro no caixa ou do que colocar no banco? Se o caixa não tem rendimento, depois de 6 meses, o dinheiro vai estar desvalorizado, baseado na inflação, né? A moeda vale menos. Só que as pessoas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em resolver demandas da vida. Então, tem uma que estava juntando dinheiro para construir casa, para fazer o aniversário da família, para fazer coisas que às vezes a gente, tipo, os discursos não falam. Coloque uma meta para o dinheiro que você vai guardar. Não tem esse discurso que fala isso? É o que essa galera está fazendo na prática. Alguém aqui faz esse caixa? Já participou? Já ouviu falar? Participa? Pois é. É. Oi? Já ouviu falar? Parecido? Com outro nome? E resolve a vida, né? Então, na empresa. Ah, peraí. Ó, eu amo. Fala aqui no microfone. É porque são minha pesquisa aqui, deixa eu falar. Pra ficar registrado. Então, é feito um grupo, né? E cada mês é estipulado cotas no caixa. E essas cotas a gente paga mensal. E no final do ano é feito o rateio para a galera que participou. Aí, no decorrer do ano, tem uma galera que pede emprestado, só que paga com juros. Aí, esses juros dessa devolução já vai correndo como um rendimento para o final do ano. Tamires, Oi. Ui, desculpa. então, você me fez recordar, né, que eu lembro disso na minha adolescência, assim, né, minha mãe participando, a gente chamava aqui em Recife sorteio, alguma coisa assim, e aí Eu já vi com vários nomes. se controlava num Ui, é caderno, muito legal. né? E aí a pessoa escolhia a ordem, por exemplo, se era 10 pessoas, a pessoa já escolhia a ordem ali, que ela ficaria na lista ali no caderno, né? E aí ela já saberia quando iria receber, né? Então, realmente, isso era uma prática bem comum. Eu lembro muito de diversos sorteios que minha mãe entrava para participar, pessoas da minha família também organizavam, enfim, né, nessa ideia. E aí tem aqueles que queriam receber mais no início, né, e outras diziam, não, eu quero ser o último a receber, né, a bola. Alguns falam Até isso. porque naquela época se tinha muita dificuldade em ir para o banco, em ter algum tipo de conta em banco. Hoje já é bem mais fácil, né? Mas, enfim, então, realmente você despertou aí essa minha memória. E para a gente olhar para essas questões com outros olhares, de outra forma, né? Olhar para essas questões de outras formas. Como eu falei, né? Como lugar de existências e não de faltas. E aí, como é que você, por exemplo, se você leva esse exemplo para uma sala de aula e você discute porcentagem, várias coisas. Agora eu tô. É só. É só uma parte da pesquisa aqui, mas já para terminar, eu coloquei algumas referências importantes, né, da educação afro-brasileira, que é a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, o Abdias do Nascimento, que são autores que falam já há anos sobre essas questões. Então, quem quiser ler mais sobre essas questões sociais, eles têm anos já, nem sonhava em nascer, discutindo sobre isso, e é importante a gente ter sempre, né, na nossa formação, assim, saber que a nossa formação continua, assim, e nas leituras, nos lugares, as obras de artes que a gente visita, tudo isso a gente leva para a sala de aula também, nas nossas concepções, na forma de avaliar também, né? Porque a gente fala de prática, de método de ensino, mas também na forma de avaliar, pensar muito sobre isso também. Eu acho que eu acabei. Pode passar, Vitor. Acho que é só. Que eu falei. Então, para fechar de verdade agora, que eu coloquei. Aí eu falei tudo isso, alguém, acho que tem nada a ver, vou ficar falando dessas questões na aula de matemática. Mas, 2 editais, esse é o do IFBA, que vai ser agora, em novembro, da Fundação Cefet Minas, que colocou como conteúdo obrigatório da prova de professor, que é conhecimento sobre a educação para as relações étnico-raciais. Então, pergunta sobre estrutura, sobre a lei 10.639, no concurso vai cair sobre isso. Então, quem não se importa, quem acha que não deve, pelo menos vai ter que estudar para fazer o concurso, né? Alguma coisa na vida. Então, se quiser, né? Seguir esse caminho.
Então, assim, pode passar, Vitor. O outro é o da Secretaria de Educação também da Bahia. Esses dois foram que eu tenho conhecimento, que são os concursos que eu vou fazer, né? Mas tem, não sei os outros como é que estão, mas também tem, hoje, isso, cada vez mais, a gente está tendo muitos, inclusive demandas dos próprios estudantes. Por exemplo, eu comecei na escola que eu estou trabalhando agora, comecei recentemente, e quando eu cheguei, a maioria da turma são alunos negros, e olharam para mim e falaram, nossa, é uma professora negra de matemática. Eu fui recebida assim, ó, eu chorei, porque eu fiquei, meu Deus, sabe? Então, assim, às vezes são demandas que os estudantes, você também, né, Vanessa? Vanessa também, somos colegas de rede. Então, assim, a gente é recebido, né, é recebido com essa demanda social. Os alunos estão na internet, eles levam as questões. Pessoal, você acha o que sobre isso? E aí, você vai falar o quê? Não fala sobre política, não fala sobre... Não fala, mas às vezes você fala, ah, e tal, enfim, né? Porque às vezes não dá para falar mesmo, né? Não vou dizer que dá para falar sempre. Teve uma vez que eu vi que um aluno falou, a família era conservadora, ele falou que que eu não podia falar essas questões não, que eu tava, como foi, meu Deus? Tá, tipo, doutrinando e tal. Eu falei, não, tudo que a gente fala na sala de aula, vocês filtram. Tudo que vai dizer que o professor dá 50 matérias, se você tem não sei quantas disciplinas, você grava tudo, vocês filtram. E existem várias pessoas, vários professores com várias concepções. Eu estou falando a minha. Se você concorda, você absorve aquilo que você acha que tem que absorver. E eu, como professora, na Constituição, a gente tem, e na LDB, também falei várias coisas, na LDB, na BNCC, a gente tem direito de falar sobre. Tem uma cartilha, um manual que ajuda a gente nessas questões. Depois também eu posso disponibilizar, que ajuda, né? Se você sofrer alguma retaliação, algum tipo de coisa, tem um manual de defesa. Porque a gente pode sim falar sobre essas questões na sala de aula. E é isso, o aluno só quer, alguns pais, né? O que é para absorver, não absorvem. Mas quando a gente fala alguma coisa, né? Querem vir contra a gente. Enfim, então esse concurso que fala sobre, da SEC Bahia, que é da Fundação Carlos Chagas, que também cobrou sobre igualdade racial e de gênero. E tem uma bibliografia para ler sobre isso. E é isso, Vitor. Agora eu terminei de verdade, o resto é só referência, eu acho. Aí eu agradeço, deixo meus contatos. Alguém quer comentar? É isso. Acho que é... Obrigada. É isso depois de falar pra caramba, né? Obrigada. Então, Ivanildo, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, na volta. Não. Aí na volta você entra, tá? Tranquilo, tranquilo. Mas, Parabéns, Ninguém vai embora para ouvir Ivanildo, pelo amor de Deus. vocês vão amar. parabéns aí, Tamires, pela apresentação. Depois disponibiliza sua dissertação. Sim. Eu quero conhecer. Depois eu te mando tudo. E Mas, achei interessante, né, o termo que você traz aí, saberes periféricos. Eu acho que vai encaixar com algo que eu trago também. Legal. O pessoal não começou o intervalo ainda não. Não, eu quero só fazer um comentário de 1 minuto antes da gente ir para o intervalo, que é 1 minuto mesmo. Eu queria falar sobre essa questão da eugenia, que é uma coisa que ninguém conhece, mas isso eu posso falar em outra oportunidade, tá? Mas é um comentário sobre aqueles comentários que Tamires mostrou, aquelas reações, né? Nas redes sobre o trabalho que ela mostrou, né? Do livro, né? Então, o comentário é assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que a gente tem que pensar muito, como uma movimentação antirracista incomoda as pessoas, mas o racismo não incomoda. Isso é muito, assim, central da sociedade brasileira, porque o racismo, nas suas diferentes manifestações, é naturalizado. Agora, o antirracismo é estranhado. É como se o normal fosse ter, o natural fosse ter uma sociedade assimétrica, desigual racialmente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nos comentários que a Tamires falou, é assim, porque você falar de uma educação matemática antirracista é uma coisa estranha, em algum sentido. Agora, essas pessoas que falam isso, elas não estranham a gente chegar, por exemplo, a gente ter uma narrativa histórica sobre a matemática cujos personagens são só pessoas brancas.
são só Grécia, Europa. Então, a África, a Ásia, a América, antes da colonização, não contribuíram nada com o desenvolvimento da matemática? É claro que sim. É porque essa história ela é enviesada, ela é inventada, né? Então, ter uma história cujos personagens são só pessoas brancas não causa estranheza nas pessoas. Você chegar, como é o caso aqui, num departamento de matemática numa universidade que tem mais de 100 professores, ter só 2 negros, que é o caso aqui, no nosso Instituto de Matemática. Isso não estranha as pessoas. Agora, você ter um movimento antirracista estranha, né? Então, isso tem a ver com uma ideia que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, não existe neutralidade política. Nada é neutro, né? Mas essa ideia, ela vem de uma concepção assim, a desigualdade e o racismo é naturalizado. Agora, ser antirracista é uma posição ideológica. Tudo é posição ideológica, né? A questão é nós temos que pensar com que ideologia nós estamos operando. Porque é como se o antirracismo fosse uma ideologia e negar o racismo não fosse. Negar o racismo é uma ideologia. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Só rapidamente. O Vanildo quer falar? Oi? Ah, tá. Peraí. É, isso aí. Devemos sair nessa defesa. Vai até o final. Ah, tem vários comentários ali, ó. Enfim, mas acho que a gente agora está ficando tarde. Vamos para o intervalo. A gente falta 8h10, beleza? Para dar tempo para o Ivanildo falar, que ele tem muito que falar também, vocês vão amar.